Então vamos dar início à lição número 9, que se encontra na página 60. A lição número 9, que se encontra na página 60, na revista dos professores, que diz as sutilezas do movimento dos desengrejados. Ou, em outras palavras, o movimento dos que não estão a vir à igreja. Não? O texto áureo encontra-se em Hebreus 10, 25, que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A verdade prática diz: o movimento dos desengrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A leitura bíblica em classe encontra-se em Hebreus 10, 19 a 25. Hebreus 10, 19 a 25, que diz: tem depois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhando-os firmes a confiança de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Então nós hoje vamos falar sobre a posição que certas pessoas já têm tomado de dizer que não é necessário vir a uma igreja, mas sim que podem ter o seu relacionamento com Deus fora destas quatro paredes. Né? E nós, claro que sabemos que Deus não está só neste lugar, mas nós vemos um sentido por detrás de nos reunirmos num templo como filhos de Deus, né? Assim como a igreja primitiva também o fazia, mesmo sendo de maneira diferente. Não? Mas nós vamos já perceber isso melhor durante esta lição. Introdução. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala excepcional. São pessoas que dizem ser cristãos, mas não estão filiados a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetónica ou edifício onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo da Igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, procuramos entender a natureza desse fenómeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procura entender como pensa um desengrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da Igreja neotestamentária ou do Novo Testamento, que, ao contrário do que os desengrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim mostraremos a importância da Igreja no plano de Deus e como cada membro da Igreja possui uma gloriosa missão. Amém? Então, nós vamos nesta lição perceber como é que essas pessoas desengrejadas tiveram, digamos, a coragem de afirmar, né, qual é o ponto de vista deles, de afirmarem que não é necessário haver uma igreja organizada, né, da maneira como nós estamos. Né? Nós temos vários cargos, não existe várias hierarquias, né? Existem vários edifícios onde nós nos congregamos, e como é que esse plano contradiz, ou de onde é que eles vão tirar isso, né, biblicamente, e como é que nós apoiamos também a nossa base da nossa estrutura que nós temos. Né? E vamos perceber isso que é bíblico, o que nós estamos a fazer. Amém? Vamos ao tópico 1, visão e prática do movimento dos desengrejados. Primeiro ponto, um ensino anti-institucional. Os desengrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas
da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda a forma de estrutura arquitetónica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ok? Então, nós percebemos que a primeira crítica dos desigrejados é contra, paz do Senhor, irmãos, é contra a organização ou a institucionalidade da igreja, né? Que quer dizer que a igreja não somente é como a igreja primitiva, que se encontrava em casas dos irmãos, mas sim que se está a tornar cada vez mais, digamos, um organismo, está a cada vez mais ter mais organização, mais estrutura, que podia nos comparar com outras instituições que existem no mundo. Né? E eles dizem que isso surge por causa do Império Romano, que começou a ter influência dentro da igreja. Né? Por uma parte, até pode ser que seja verdade, né? Mas nós percebemos, através dos textos bíblicos que nós vamos já ler, que a igreja necessita de ser estruturada. Né? Os irmãos também se lembram de ler em Atos a confusão que havia na discussão sobre a questão de circuncidade, né? De ser circuncidados ou não. As questões doutrinárias que havia no tempo da igreja primitiva é algo que foi tratado em várias convenções, em vários concílios, né? E é isso que hoje em dia nós vemos que, e aconteceu também já na Bíblia, que nós também continuamos a esse legado, não é? E então nós vamos já perceber isso quando lermos os textos que ainda estão para vir. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em um lanchonete ou em um café da esquina quando dois desengrejados se encontrarem. Interessante, não é? Eu não digo que isso seja errado, não é? Mas eles dizem que isso é a única forma de haver comunhão entre os membros, não é? Encontrar-se num acaso. Né? Um crê em Cristo, o outro crê também, diz que é salvo, né? Então se encontra num café, então está a haver um culto. Né? É um bocadinho estranho pensar dessa maneira, né? Mas nós temos as nossas estruturas, nós temos o nosso ritmo, digamos assim, de visitar a igreja, mas mesmo assim nós somos cristãos quando não estamos juntos. Né? Isto é um bocadinho, é um paradoxo, como diz no início, é algo que parece que não faz sentido porque eles estão a provar o contrário através daquilo que eles estão a fazer. Não é? Por isso, vamos perceber. É um bocadinho complicado este tema, porque parece tão fora do comum, tão fora daquilo que da nossa realidade de igreja, que é um bocado complicado de perceber como é que as pessoas chegaram a esse ponto. Não é? Chegar a esse ponto, e talvez os irmãos tenham contacto com alguém que diz que não precisa de ir à igreja porque tem a sua comunhão com Deus em casa, ou tem a sua comunhão com alguns irmãos, ou tem uma reunião online de ano em ano, né? E que é suficiente, né? E que não querem apoiar a igreja porque a igreja se tornou algo que só anda atrás do dinheiro, só anda a pagar os pastores presidentes, né? Pronto, e aí de certeza que também houve maus exemplos, infelizmente, no passado, mas nisso não justifica nós estamos a desleixar-nos da vida de igreja, não? Que é algo que é bíblico. No café desengrejado se encontram. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetónica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razão contextual. Estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, o que há de mal nisso? Não é? Que é a pergunta que fica. Mas vamos ler Atos 1, do versículo 6 ao 14, e eu vou pedir à irmã Morena para abrir Hechos 1, 6 ao 14. E eu vou pedir à irmã Tezinha para abrir Romanos 16, do versículo 3 ao 5. Atos 1, do 6 ao 14, e Romanos 16, do 3 ao 5. Entonces los que se habían reunido le preguntaron,
diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en estos tiempos? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazonas que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando habéis venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testimonio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de las tierras. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió unas nubes de la altura de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrás como le había visto ir al cielo. Así vendrá como le había visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el momento que se llama de Olivas, el cual está cerca de Jerusalén, caminos de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeos, Mateos, Jacob, hijo de Alfeos, Simón el Zeloteo y Judá, hermano de Jacob. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con Marías, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amém, está bem? Graças. E vamos a Romanos 16, 3 a 5. 16, 3 a 5, né? Isso. Acho que estou certa. Saudai Priscila e Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. É esta? É isso mesmo. É isso mesmo. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Impênito, primícias da Ásia para Cristo. Amém. É bem. Obrigado, irmã Terezinha. Graças, irmã Ana Morena. Então nós podemos aqui perceber, né, dois exemplos de como os irmãos se reuniam em casas, né? Mas era uma questão contextual, né? Hoje em dia, né, se até formos ver, hoje em dia os trabalhos iniciam sempre nas casas, né? Não é um acaso que nós dizemos que necessitamos de ter células, não é um acaso que nós dizemos que nós necessitamos de ter cultos familiares, porque os trabalhos começam sempre em casa, não é? Os trabalhos, até mesmo se nós formos ver, por exemplo, como trabalha a nossa convenção abre um trabalho, uma igreja, a partir de 10 membros, não é? Mas 10 membros não é só uma família, na maioria dos casos, digamos assim. Às vezes há famílias grandes, não é? A partir de 10 membros. Então, os primeiros cultos, a implantação de uma igreja inicia num culto familiar, não é? Um obreiro que vai para ser enviado para uma região, não é? Muitas vezes em umas regiões do interior, tanto no Brasil como em Portugal, é sempre o interior que está sem alcance até agora. As cidades têm sempre muitas igrejas, o interior ninguém quer ir para lá. Infelizmente é uma realidade.
E é sempre, eu creio que em Angola deve ser a mesma coisa, toda a vida do país está em Luanda e fora de Luanda as coisas tornam-se cada vez mais complicadas, não é? Ninguém quer ir para fora das cidades. Mas na igreja, infelizmente, também é assim. Então, a obra inicia-se sempre em casas. E assim iniciou o trabalho da igreja primitiva. Iniciou em casas. E até por uma razão muito fácil de justificar. Os irmãos se lembram, sempre que a igreja primitiva, sempre que Paulo, Pedro, João iam ao templo, eles eram expulsos do templo. Não, ninguém os queria lá. Porque eles começavam a pregar de Cristo e os judeus não aceitavam Cristo. E então, como é que eles haviam de ter possibilidades de construir um templo como os templos que já estavam construídos, as sinagogas que já estavam construídas, não é? Então, as opções que eles tinham era de fazer os cultos em casa. Mas não é isso que justifica dizer que nós não precisamos de ter cultos num templo, não precisamos de ter cultos numa igreja, num edifício, digamos assim, que nós chamamos de igreja. Não é? Por um lado, está certo, nós somos igreja mesmo em casa. Por outro lado, nós necessitamos de comprovar que somos igreja nas reuniões que nós temos em conjunto. Porque até mesmo a palavra diz que nós não podemos dizer que amamos a Deus se não conseguimos amar o nosso irmão. Não é? E como é que vamos demonstrar que amamos o nosso irmão se nós não temos convívio com os nossos irmãos? É um bocadinho complicado, não é? Então vamos então perceber isso na continuação da lição, que é algo complicado em que as pessoas estão a entrar, não é? A crer que podem ser salvos, e claro que podem ser salvos sozinhos, mas crer que podem ser salvos, mas sem ter relacionamento com os outros cristãos, que é um bocadinho complicado, digamos assim. Segundo ponto, um ensino anticlérico. Não sei se os irmãos na escola falaram sobre esse termo. Clérico é a camada religiosa que existia, não é? Havia sempre os governos, a monarquia, não é? No tempo medieval havia a monarquia, que eram os reis, havia o povo, não é? Que eram, muitas das vezes eram os lavradores que cuidavam dos campos, e havia os clérigos, que eram os sábios. Se os irmãos lembram-se de Martinho Lutero, ele fazia parte do cleros aqui da Alemanha, né? Ele tinha uma posição alta. E esse clero, para nós hoje, é, digamos, o termo que se usa para falar sobre a instituição, né? Falar sobre a liderança da igreja. Em outros termos, é o clero, né? E os desengrejados são completamente contra algum tipo de hierarquia, são completamente contra alguém que seja superior a eles. Não é? Mas não é na questão espiritual que se fala de superioridade, fala-se numa questão de organização. Não é? Os irmãos sabem, imagino, se vocês forem para o trabalho e o vosso patrão não está, não se trabalha tão eficiente como quando o patrão está. Não é? Eu acho que não acontece só no meu trabalho. Não é? Por isso é preciso uma hierarquia. É preciso alguém que está, de vez em quando, a motivar, alguém que veja os problemas, aonde é que se tem que melhorar o processo. Isso é necessário. Não é? Mas há pessoas que dizem que isso não é necessário porque também não querem ninguém que aponte os erros dele, não querem ninguém que lhe diga que aquilo que estão a fazer é antibíblico. Não é? E é esse o grande problema dos desengrejados. Mas vamos perceber, então, nesta parte. Não é? O ensino anticlerical. Se, por um lado, os desengrejados são contra toda a forma de institucionalização da Igreja, por outro, são contra também todo e qualquer sistema de governo da Igreja. Isso significa que os sem-igreja são contra, por exemplo, presbitérios, diáconos, bispos e pastores. Acreditam que na Igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desengrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda a forma de estrutura arquitetónica para a Igreja. Não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da Igreja primitiva. E aí nós percebemos já a razão por qual eles não querem ter hierarquia. Porque eles dizem que não havia estruturas no tempo da Igreja primitiva, mas que nós podemos perceber que não faz sentido nenhum, porque Paulo mesmo é que fala sobre os cargos. Não é? Paulo mesmo é que fala sobre haver mestre, sobre haver pastor, sobre haver apóstolo, sobre haver profetas, sobre haver
diáconos, sobre haver os bispos, sobre haver os presbíteros. Tudo isso não são invenções do tempo atual. Isso tudo está na Bíblia. Então, como é que eles podem dizer que não é bíblico viver esses cargos, não é? Como é que nós podemos afirmar que não é necessário dar contas ao nosso responsável? Não é? Não há necessidade de dentro de uma igreja haver uma organização. Não é? É um bocado complicado de justificar perante a palavra. Mas nós vamos abrir a Bíblia. Efésios 4, 11 a 14. E eu vou pedir à irmã Fábia para abrir Efésios 4, 11 a 14. E ao irmão Paulino para abrir Hebreus 13, 17. Efésios 4, 11 a 14. A irmã Fábia. E o irmão Paulino, Hebreus 13 a 17. Eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Amém? Até o 14. Até o 14. Efésios 4, 11 a 14. Yeah. Obrigado, irmã. Irmã Fábia. Então nós vemos aí que Paulo foi recebido de muito bom... Estava a ler? Estava em Gálatas, ok. Ok. Mas tinha tudo a ver, não é mesmo? Tinha tudo a ver com o tempo. Mas pode ler então Efésios 4. Eita Deus querido. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Obrigado. Não há problema. É que o texto de Gálatas tinha tudo a ver também, não é? Paulo a falar que não era superior aos outros, não é? Mas, pronto, irmãos. Nós aqui então vemos os cargos que ficaram declarados aqui na Bíblia, não é? E o irmão Isaías, irmão Paulino, pode abrir Hebreus 13, 17. Porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que não façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Amém. Obrigado até aí. Então nós vemos que não somente existem esses cargos, mas também que devemos obedecer às pessoas que receberam esse cargo, não é? É bíblica. Então eu não sei de onde é que veio essa ideia de dizer que a igreja primitiva não era organizada, que não tinha estrutura, porque é completamente antibíblico. Não é? Se Paulo, e o escritor aos Hebreus, fala sobre essa estrutura e fala as responsabilidades que essa estrutura tem e a responsabilidade que nós como membros temos perante essa estrutura. Não é? O respeito, a reverência, a obediência que nós também devemos de ter. Não é? Amém? Segundo tópico, a natureza da igreja neotestamentária. Ponto 1, um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo.
Assim, a Igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acessão de pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a Igreja existe à parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetónicas. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do Evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa ou rejeição dos sem igreja pelas estruturas arquitetónicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que pelo zelo pelo Evangelho, ou do que zelo pelo Evangelho. Não é? Então nós vemos aí primeiramente que a Igreja é um organismo vivo, quer dizer que nós somos membros, todos, independentemente das denominações, nós todos somos Igreja, porque nós todos somos o corpo de Cristo. Não existe corpos de Cristo, é o corpo de Cristo. Então nós todos pertencemos à mesma Igreja, digamos assim. Não é? Nós todos pertencemos à Igreja que é a esposa ou a noiva de Cristo. Não é? A noiva de Cristo. Isso é facto. Não é? Independentemente se estamos a congregar-nos aqui ou estamos a congregar no Brasil, em Portugal e em outros países. Não é? Porque isso tudo um dia se unirá. Quando estivermos no céu, não haverá o céu para os alemães, o céu para os angolanos, o céu para os portugueses, haverá um céu para todos nós. Não é? É onde nós todos vamos estar juntos. Então nós percebemos que, infelizmente, a crítica contra a Igreja muitas vezes não tem a ver com a Igreja ser um organismo, ser uma instituição organizada, mas sim a crítica tem muito mais a ver com a pessoa não querer mudar o seu eu, não querer ter que dar respostas ou ter que aceitar aquilo que um líder possa lhe dizer, não querer receber correção das coisas que são antibíblicas. E isso é que tem tornado tão atrativo ser igreja ou membros de igrejas desigrejadas, não é? Ser membro digamos, reunir com poucas pessoas, de viver. Eu leio a minha Bíblia em casa. Eu acho que essa palavra os irmãos já ouviram muitas vezes. Eu leio a Bíblia em casa, não preciso de ir à igreja. Eu tive muitas mais experiências lá, não é? Mas como é que Deus vai transformar o nosso caráter se nós não entramos e habitamos com outras pessoas? Como é que nós vamos ter paciência se nós estamos... Eu tenho paciência comigo absoluta. Se eu estiver sozinho em casa, no meu quarto, e leio a Bíblia todos os dias, eu não preciso praticar a paciência, porque eu não me vou chatear a mim mesmo. Não é? Eu não preciso de amar, eu amo a mim mesmo. Não preciso de amar a ninguém. É muito, muito complicado alguém que pensa assim, porque não consegue nem dar fruto dos dons do Espírito Santo, que supostamente habita também neles. Não é? É complicado. Não é? Como é que nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é um mandamento que já existe desde o Antigo Testamento, se nós não habitamos com as outras pessoas, se nós não queremos congregar-nos com ninguém? Não é? É um bocadinho complicado. Não é? E se o nosso medo é a crítica que nós possamos receber, é uma crítica justificável. É justificável, mas não nos vai ajudar, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Se nós teremos aflições, nós temos que ultrapassar essas aflições. Não é? Nós vamos ter que suportar uns aos outros. Também é um texto bíblico. Que nós, como igreja, temos que suportar uns aos outros. Mas como é que eu vou suportar-me só a mim mesmo? Não é? Eu não vou estar em casa a discutir com o espelho. Não é? Se fôssemos nos julgar, não seríamos julgados. Não é? É verdade. Por isso é algo para nós também despertarmos. Às vezes nós podemos cair também nessa tendência. Eu não preciso de ir à igreja porque eu posso ler a Bíblia em casa. Não é? E, irmãos, é a única recomendação que eu dou a todos aqueles que possam ter esse pensamento. Se vocês sabem que têm uma revelação melhor do que nós, eu não tenho problema nenhum de vocês estarem aqui a pregar. Se Deus tem-vos dado essa inspiração, não se fujam da igreja, porque a igreja precisa de ajuda. Isso é verdade também. Nós estamos a falar aqui destes irmãos que não querem ir à igreja, mas a verdade é que a igreja precisa de ajuda. Não é? Porque nós
Nós, como humanos, nós necessitamos de apoio. Nós não somos perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Nem eu sou perfeito, nem a irmã Morena, nem nenhum de vocês. Não é? Nenhum de nós é perfeito. Nós somos aperfeiçoados por Cristo. Mas temos o nosso próprio caráter. Temos a nossa própria forma de ser, que muitas vezes choca com o caráter que Cristo quer para nós, que muitas vezes choca com a maneira que Deus quer que nós sejamos. Não é? Por isso, viver numa igreja, viver numa sociedade é difícil. Mas não é razão para nós todos nos escondermos em casa e não sairmos mais de lá. Não é? Tornar-nos todos introvertidos e não querer sair da cama, porque basta ler a minha Bíblia ali. Não é? É um bocado complicado. Não é? É algo também que nós temos que acordar, que às vezes nós podemos cair nessa tendência. Eu não preciso de ir esta semana, porque eu discuti com o fulano de tal e ele vai estar lá. Não. Peçam perdão. Ponham a vossa vida em ordem e continuem a viver. Amém? Segundo ponto, uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Como nós já lemos as listas, essa mesma igreja possuía um código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente e da maneira que queria. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Amém? Uma igreja tem que ser organizada. Tem que ter. É bíblico. E não é somente porque nós queremos ter alguém superior a nós ou porque eu quero mandar em alguém. Não. É porque uma igreja que não é organizada não funciona. Se Deus mesmo é uma organização, se formos a ver, se formos a comparar, Deus mesmo trabalha nas três pessoas, né? Pelo Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é uma instituição, Ele é uma organização que está organizada e cada um tem a sua função, né? O Espírito habita entre nós, Jesus que morreu na cruz por nós, o Pai que estava desde o início, que juntou isso tudo, né? O Criador, o Pai Criador, né? Se Deus mesmo é uma instituição, como é que nós vamos dizer que nós não precisamos de nada disso, né? É uma desculpa para fugir da nossa responsabilidade. É uma desculpa para nós fugirmos das nossas responsabilidades, né? Porque, por exemplo, um exemplo... A quem é que eu vou dar o dízimo se eu estiver na minha própria igreja, sozinho? Vou dar a mim mesmo. Esse aí é fácil. Aí até está a gozo, até dou 100%. mas se tiver que dar a outra pessoa, porque o dinheiro não vai parar nas mãos de Deus. O dinheiro foi dado de Deus para nós. Se eu vou dar a outra pessoa, eu tenho uma responsabilidade com essa pessoa. Claro que eu também é o inverso, né? Essa pessoa que recebe esse valor também tem uma responsabilidade de administrar da maneira certa, né? Por isso é que como dizem em alemão, geben und nehmen, né? É um dar e um receber, né? Nós temos que dar contas uns dos outros, nós temos que ver como é que é a situação um do outro, mas também não é só olhar para os lados negativos, porque como é que eu vou receber apoio de alguém? De quem é que eu vou receber um abraço se eu estou sempre sozinho? Não é? É complicado, não é? É complicado. Por isso nós precisamos, como igreja, talvez vamos receber também palavras feias, mesmo dentro da igreja, mas também vamos receber muito mais vezes palavras de amor, de carinho, um abraço, sustento, alguma coisa que Deus colocou no coração, uma palavra que nos vai edificar, não é? Também de exortação, é necessário, mas com amor. Irmã Morena, por favor. Cuando miramos hasta la Biblia dice que es bueno que hayan dos personas, porque si uno se está cayendo, el otro lo levanta. El uno calienta el otro. Entonces, eso es bíblico, que es bueno que siempre estemos juntos como un hermano, una hermana, como familia,
Escrito em Eclesiastes. Sozinho nunca. Né? E o nosso Deus é um Deus assim, muito organizado. A organização na nossa vida não é porque é porque já é da natureza de Deus mesmo. Né? Com toda certeza. A primeira vez que eu li na Bíblia o Senhor ordenando que fizessem um lugar fora do arraial para fazer as necessidades fisiológicas, pelo amor de Deus, eu digo, E eles estavam onde? No deserto. Podia fazer em qualquer lugar, enterrar na Bíblia. Não, mas Deus disse, fora, não aqui no meio de vocês. Eu achei isso incrível, sabe? Maravilhoso. Nosso Deus é assim, taxativo com as coisas. É porque Deus também já sabe qual é a consequência de fazer as coisas não da forma certa, não é? A questão das doenças, nesse caso, não é? Que podiam surgir. Deus sabe porque é que é necessária a igreja. Nós no céu também não vamos estar sozinhos, não é? Por isso, como é que não vamos estar-nos a preparar? E é tão bom estar juntos, não é? É tão bom nós aquecermos um ao outro, trazer essa chama e depois fazer uma grande fogueira aqui durante os cultos. É tão bom. Não quer dizer que em casa não vamos sentir a presença de Deus. Mas nós não vamos sentir da mesma maneira como se estivéssemos todos juntos. Não? É bem? Amém. Vamos continuar? Que o tempo não ajuda, como sempre. Terceiro tópico, a importância e a necessidade da igreja. Ponto 1, a igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. E vamos abrir Efésios 2. Efésios 2. A irmã Adelaide pode abrir Efésios 2, 19. E a irmã Juana pode abrir Efésios 2, 15 e 16, por favor. Efésios 2, 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Obrigado, irmã. Efésios 2, 15 e 16, da irmã Joana. Aboliendo en sus carnes las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los unos solo y nuevos hombres, haciendo la paz, y mediante la cruz conciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas la enemistades. Muchas gracias, hermana. Não há problema, não é problema. Não compreendemos todo. Amém? Muitas graças. Amém? Então nós vemos aqui que nós devemos de desfazer as nossas inimizades e que temos que viver em respeito, nós devemos viver em irmandade, que devemos reconhecer uns aos outros. E como é que nós vamos não ter inimizades se nós não temos contacto com outras pessoas? Né? Sem comunhão nunca vai haver alguém que se vai levantar e dizer:
eu não gostei dessa ideia, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Não é? Faz parte da igreja, é aquela parte que nós não gostamos, mas faz parte. E não é só um não gostei, não é? Tem que ser bíblico. Porque eu posso dizer, irmã Fábia, eu não gosto desse blazer. Não é? A minha opção, a irmã Fábia pode gostar, eu não posso gostar. Mas isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, porque é o gosto dela. Mas o que eu devo fazer, e isso é que muitas vezes falta também fazer-nos, é dizer, irmã Fábia, quando lê aquele texto, olhe também o contexto, porque senão está a pregar alguma coisa que não é aquilo que Deus queria dizer. E a tentar nos apoiar um ao outro, porque às vezes pode acontecer, nós lemos um versículo e nós pensamos que é assim, mas não é assim. Não é? Por exemplo, vou dar um exemplo, um versículo que nós gostamos muito de ler, e eu mesmo nunca tinha reparado nessa parte, só quando eu ouvi a explicação eu caí das nuvens, como se diz. Não é? Os irmãos já gostam muito de ler, e principalmente quando a igreja não está muito cheia, de ler aonde estão 2 ou 3 unidos em meu nome, aí estou eu também. Não é? Esse texto todos gostam. Mas Deus também está presente quando estamos sozinhos. Seria uma contradição. Não é? Por isso nós precisamos de ler o contexto. Porque Jesus, nessa pregação, está a falar sobre a questão de um julgamento. Não é? E se houver 2 ou 3 testemunhas, no meio dessas 2 ou 3 testemunhas também está Deus para revelar a verdade. Só que nós muitas vezes lemos como se a igreja está vazia, só estão aqui 2 ou 3, aí Deus também está. Por isso temos que ler no contexto, perceber isso. Não é algo, uma coisa que, se nós não tivermos cuidado, nós podemos estar a dizer só onde estão 2 ou 3 é onde está Deus. Então, quando estamos sozinhos, e porquê que então Jesus diz que nós devemos estar no nosso lugar secreto sozinho? Não faz sentido. É o Salmo 23, o versículo 1 do Salmo 23. Quando lemos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas a verdade é que Davi estava dizendo que o Senhor era o pastor dele, e por isso que nada ele tinha falta. De nada tinha falta. Aí eu penso, não, o Senhor é meu pastor, eu vou ter carro, eu vou ter comida, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter aquilo outro. Penso logo nas coisas que Deus tem para me oferecer. Mas Davi estava dizendo que o Senhor, ele confiava no Senhor. O Senhor era o Deus da vida dele. E por ele ter ele, ele não precisava mais de nada. Muito obrigado. Então, e são essas coisas que nós só aprendemos. Agora eu tirei aqui isto. Só aprendemos se nós estivermos juntos, não é? Porque eu, a ler a Bíblia em casa, vou fazer a nova versão de Patrick. A nova versão internacional, mas a minha. A minha, não é? E é isso que nós só podemos aprender se nós estivermos em comunhão. É isso que só podemos aprender se estivermos em comunhão. Amém? Segundo ponto, a igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou como que fim essa família foi criada, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Efésios 3:10. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro diz que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. A razão de a igreja existir, além do fato de promover a adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só é completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e existe somente dentro de 4 paredes. Não é? E essa é a exortação para nós, como igreja. Não é? O outro lado, às vezes nós somos tão igrejeiros, não é? Gostamos tanto de estar dentro das nossas 4 que nós gostamos tanto de estar dentro das nossas 4 paredes que nós nem queremos sair fora delas. Isso é o lado contrário. Não é? Nós temos que ser um meio termo. Nós não podemos ser desengrejados, nós não podemos ter só cultos connosco mesmo, mas nós também não podemos só estar focados nas 4 paredes. Porque as pessoas não estão em casa, nem as pessoas estão na igreja. As pessoas estão ali afora. Então nós temos que sair. Não é? Nós temos que ser a igreja que está no mundo e que influencia o mundo. Amém? Então, é importante, e é a conclusão também desta lição, que nós
Independentemente da forma de ver que nós temos, nós necessitamos de ser uma igreja unida, nós necessitamos de ser uma igreja que se sente como uma família, mas que está com muitos primos, com muitos irmãos, com muitos familiares que estão ali fora perdidos, que devem de ser alcançados. Amém? E essa é a nossa missão, porque eles estão perdidos. Eles ainda são primos, mas eles vão se tornar irmãos. Amém? Nesta lição, vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam que é possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há um mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com uma estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Amém? Nós temos pastores, nós temos um pastor-presidente. Não é porque Ele é o nosso Deus, Ele não é como o Papa, para a Igreja Católica, não é isso a intenção. Ele é um apoio espiritual para nós. Isso sim, isso Ele deve ser. Ele pode ser uma pessoa com quem nós podemos comunicar quando houver alguma questão doutrinal e principalmente para nós como líderes é o primeiro contacto, mas nunca ele deve ser colocar na posição de Deus. Não é? E essa crítica às vezes tem acontecido porque algumas igrejas têm idolatrado os seus líderes. Não é? Então nós temos que ter esse cuidado. Nós não estamos aqui para idolatrar ninguém, nós estamos aqui para adorar a Deus. Toda a honra e toda a glória seja sempre para Ele. Amém? Que Deus abençoe a todos